E isso ocorre por dois motivos. Um motivo a gente pode caracterizar como um motivo associado ao efeito da insulina após a alimentação, pós-prandial, e outro motivo associado ao efeito da insulina durante o jejum, onde, claro, os níveis de insulina são bem menores, mas existem e tem algumas ações muito importantes para evitar o que a gente chama de hiperglicemia de jejum. Então, um dos motivos da hiperglicemia, de picos exagerados de glicose pós-prandial, bem como a descida lenta, né, e inadequada da curva glicêmica ao longo depois, né, da alimentação, se dá particularmente porque na carência de insulina ou na resistência à ação da insulina, né, no déficit, na dessensibilização dos tecidos à ação da insulina, ocorre menor captação tecidual de glicose. Uma vez que alguns tecidos, e particularmente aqui eu estou falando no músculo, massa magra, portanto, músculo, e no tecido adiposo, nos adipócitos, a entrada, o deslocamento, a difusão de glicose do meio extracelular para o meio, para dentro das células onde ela é usada como substrato energético, ou muitas vezes ela é reservada, né? Ela se dá através então de transportadores, e esses transportadores são nesses dois tecidos, então músculo e tecido adiposo. Esses transportadores, a existência deles na membrana depende da presença da insulina. Eles são chamados de GLUTs, né? Glucose Transporters, e particularmente existe aí um grupo, né, subfamílias de GLUT que vão de 1 a 7, e particularmente o GLUT4 é um GLUT, então, um transportador de glicose que depende da presença da insulina para essa proteína transportadora se expor na membrana e, portanto, permitir que a glicose entre do meio extracelular para dentro das células do músculo esquelético, liso e cardíaco, e também dos adipócitos. Observe que na ausência de insulina ou na baixa ação da insulina, a exposição desses GLUT4 diminui e, portanto, você tem uma diminuição da capacidade tecidual de absorver glicose. Isso mantém a glicemia, portanto, alta. Esse é um dos motivos da glicemia alta pós-prandial. O outro motivo, né, que explica a hiperglicemia de jejum não se trata então da incapacidade ou da diminuição da capacidade de absorção do músculo e do tecido adiposo de absorver glicose, né? Até porque a glicemia de jejum não é mais aquela glicose do alimento, né? Essa glicose já foi interiorizada, já foi oxidada ou foi armazenada na forma, né, de reserva de glicose, que é o glicogênio, ou foi convertida em lipídios, né? De fato, no jejum, nós precisamos manter a glicemia basal, mínima necessária para o funcionamento de alguns tecidos que não conseguem usar outros substratos energéticos além da glicose, além da glicose e de alguns ou poucos outros substratos, e não conseguem de fato usar gorduras para obter energia. Então nós precisamos manter a glicemia mesmo no jejum prolongado, o mínimo necessário, porque senão esses tecidos não vão conseguir, não vão ter substrato energético, ou seja, glicose. Eles são dependentes de glicose para se manterem em atividade. E o principal tecido, de fato, que precisa de glicose para manter a atividade, que é dependente de glicose, portanto, ao longo do dia inteiro, né, precisa, inclusive durante o jejum prolongado, precisa de glicose. Claro, usa algumas outras substâncias, mas não usa gordura, né? Não adianta a gente ter muita reserva de gordura que esse tecido não vai usar. É o tecido nervoso. Então, nosso cérebro, nosso sistema nervoso, depende de glicose para
fundamentalmente de glicose para obtenção de energia, e isso explica porque nós precisamos de manter algum nível de glicose mesmo no jejum. Tá? O nosso organismo então é adaptado a produzir glicose no jejum, na ausência, né, de um fornecimento de glicose da alimentação. Então nós precisamos manter, todo mundo sabe que às vezes se vê aí uma pessoa desmaiando porque está hipoglicêmica, né? Então, se os níveis de glicemia baixarem a 50, 40 miligramas decilitro, a pessoa o nosso sistema nervoso tende a desligar, ou seja, o indivíduo tende a perder a sua consciência e até em níveis menores entrar em coma e até morrer. Então nós podemos ou devemos manter os níveis de glicose mesmo no jejum. E quem faz isso, quem produz glicose no jejum, é o fígado. Então o fígado, através de um processo que nós chamamos de produção nova de glicose, ou produção de glicose nova, gliconeogênese, o fígado, particularmente no jejum, onde você não tem disponibilidade de açúcar que vem de fora, né, o fígado produz, né, de forma basal glicose e mantém nossa glicemia. Mas essa produção de glicose, ela não pode ser exagerada. Ou seja, a insulina que existe na circulação durante o jejum, que nós chamamos de insulina basal, que obviamente é uma quantidade muito menor do que aquela liberada após, né, a ingesta de uma carga de carboidratos, né? Essa insulina basal, ela mantém o fígado, ela põe um freio no fígado a produzir glicose durante o jejum, ou seja, a insulina basal liberada durante o jejum, ela não deixa que o fígado libere ou forme de forma exagerada a glicose, evitando a hiperglicemia de jejum. Então, enquanto que é importante que o fígado produza glicose, é fundamental, né, durante o jejum para o funcionamento do nosso sistema nervoso, que é sensível, portanto, à falta de glicose no sangue, mas mesmo assim há necessidade de um freio, né? E esse freio é exatamente a insulina basal. Claro que depois que você come, os níveis de insulina sobem e essa quantidade maior de insulina no sangue inibe totalmente a gliconeogênese, né, a formação de glicose no fígado, até porque você tem disponibilidade de glicose que está vindo do alimento e, pelo contrário, em vez de produzir, nós vamos acabar aumentando a captação, né, do sangue para os tecidos e não a liberação do fígado para o sangue. Perfeito? Então, hiperglicemia é uma alteração metabólica característica da ausência, da redução ou da dessensibilidade dos tecidos à insulina, e isso se dá por dois motivos. Pela falta, né, da presença ou pela diminuição da presença de GLUT4, quando os níveis de insulina sobem em nível pós-prandial, após a alimentação, onde há maior exigência do pâncreas em liberar insulina, e isso faz com que haja menor absorção e, portanto, maior nível de glicose extracelular. E o segundo motivo, como acabei de explicar, é durante o jejum a formação exagerada de glicose pelo fígado, ou seja, uma ativação muito grande da gliconeogênese.